Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos que estão aqui neste momento. Quero também saudar aqueles que estão nos acompanhando pela internet, seja pelo YouTube, pelo Facebook. É um momento onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo se coloca na presença de Deus para poder cultuá-lo. E eu confesso que eu estou me sentindo enferrujado. A última vez foi num culto de quarta-feira, não sei se a Priscila lembra, que eu falei sobre mordomia. E ainda naquela ocasião eu citei sobre o vírus corona. Falei que, falando sobre mordomia, eu falei que um pequeno vírus nos pode derrotar. E quando eu falei, eu não tinha noção do que podia acontecer. Mas nós estamos aqui esta noite para juntos, então, estar cultuando a Deus. E neste momento, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, nos últimos anos de sua vida, ali na ilha de Patmos. Ele recebe a revelação de Jesus Cristo sobre tudo o que aconteceria nos últimos dias. E ali então Jesus, por meio de João, escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E no domingo passado vocês viram sobre a igreja em Éfeso, uma igreja que, apesar de toda a sua ortodoxia, era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. Hoje, nós estaremos vendo sobre a igreja em Esmirna, uma igreja que passa por amarguras, que passa por sofrimentos, pelas adversidades, mas fica firme em sua fé em todo o tempo. Eu vou ler o texto bíblico e eu peço que você esteja me acompanhando neste momento. Apocalipse 2, do verso 8 até o verso 1. Jesus então diz estas palavras para aquela igreja, e ele começa se dirigindo àquela igreja, ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, eu oro ao Senhor agora e agradeço o privilégio que o Senhor nos concede. Como igreja, nos reunimos diante da tua face para celebrarmos este culto ao Senhor. Agora, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja nos conduzindo ao longo da meditação na tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja operando em nossos corações e a tua palavra possa produzir um bom fruto em nossas vidas. Agora eu oro a ti, meu Pai, em Cristo Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta, mas você não precisa responder. Viver é fácil? Eu acredito que se vocês respondessem, acho que a resposta de cada um seria não. Eu, particularmente, eu creio que viver não é fácil, viver não é simples, exige, e muitas vezes
a vida se torna difícil pelos nossos próprios erros, pelas nossas próprias culpas, pelas nossas próprias responsabilidades. Mas, muitas vezes, o nosso viver se torna difícil, não por nossa própria culpa ou responsabilidade, mas por forças externas que estão alheias a nós mesmos e sobre as quais nós não temos domínio. A gente costuma dizer que nós temos que matar um leão por dia. Estão mudando o ditado, estão falando que agora a gente precisa matar 10 leões por dia, porque não é fácil viver. Mas embalando nesta pergunta, eu faço uma pergunta que nos dirige da mensagem desta noite. E viver o cristianismo é fácil? Vocês acham que é fácil ser cristão nos nossos dias? É simples sermos crentes em Cristo Jesus? Eu acho que viver o cristianismo é um desafio constante e intenso e que não é fácil. É bastante difícil. E nós encontramos o exemplo disso nesta carta que Jesus escreve à igreja em Esmirna. Se nós atentarmos aos detalhes dessa carta, nós podemos verificar e constatar que aquela igreja teve grande dificuldade para viver o cristianismo ali no fim do primeiro século da era cristã. E eu queria que nós pudéssemos, de uma forma bem rápida e sucinta, avaliarmos um pouquinho a cidade de Esmirna, na qual aquela igreja estava inserida. Aquela cidade, ela ficava a mais ou menos 55 a 65 quilômetros ao norte da cidade de Éfeso, a qual foi estudada semana passada. Era um ponto marítimo muito próspero. Toda cidade que tem porto, ela tem a tendência de ser rica. Basta nós olharmos para uma cidade bem perto de nós, a cidade de Santos. Ela ficava ali às margens do mar Adriático. Ela disputava com Éfeso qual era a cidade mais importante ali na Ásia Menor, qual delas tinha maior honra dentro das cidades ali da Ásia Menor. Devido à sua riqueza, devido à sua prosperidade que ali havia, ela era tida como a mais bela das cidades da Ásia Menor. Sempre esteve alinhada com o governo de Roma, mesmo antes do governo do Império Romano se tornar o império mundial daquela época. Ela sempre esteve. Por volta de 195 a.C., ela erigiu um templo à deusa Roma. Depois, em 26 depois de Cristo, ela constrói um templo ao imperador Tibério. Muitas cidades tentaram esse privilégio de construir um templo para o imperador Tibério e nenhuma conseguiu, somente a cidade de Esmirna. Mas ali também havia uma colônia judaica muito presente, muito forte e muito influente dentro daquela cidade. Mas quanto à igreja que ali estava localizada nesta cidade que nós acabamos de ver, nós não podemos falar quando e por quem ela foi fundada. Embora haja indícios que talvez ela fosse fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ficou pastoreando a igreja em Éfeso por aproximadamente 2 anos e meio. Lá em Atos 19:10 fala que o evangelho chegou a toda a região da Ásia Menor quando Paulo ali estava na Ásia, em Éfeso. Aquela igreja, financeiramente, como o próprio texto bíblico que nós lemos,
ela era extremamente pobre, ela não tinha riqueza. E nós não temos nenhuma outra fonte bíblica que fala sobre as características dessa igreja, a não ser o texto que se encontra aqui em Apocalipse. Mas embora ela fosse uma igreja pobre financeiramente, ela era contrastada, porque espiritualmente aquela igreja era rica. Era rica. Aquela igreja ali em Esmirna sofria a hostilidade da comunidade judaica. No início do cristianismo, a igreja foi perseguida pelos judeus, não foi pelos romanos, não foi pelos gentios, foram o povo que esperava a vinda do Messias, que perseguia a igreja que servia ao Messias. Sofria também com a presença da idolatria presente na cidade, sofria com a imposição de um culto ao imperador. Este era o quadro em que aquela igreja estava inserido. Esta era a realidade daquela igreja. Esses fatos, irmãos, fizeram com que o cristianismo, naquela cidade, naquele local, naquele tempo, fosse difícil de ser vivido ali. Não era fácil ser crente em Jesus Cristo, em Esmirna, ali naquela época. Não era fácil. Era muito difícil. E isso é comprovado pelo martírio de Policarpo, que foi um bispo, ou, se nós preferirmos, o pastor da igreja de Esmirna. Policarpo foi queimado vivo em praça pública pela sua fé em Jesus Cristo. Contudo, irmãos, aquela igreja, em momento algum, se corrompeu ou desistiu da sua fé em Jesus Cristo. É por isso que nós podemos dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é capaz de passar pelas amarguras ou os sofrimentos impostos ao cristianismo de forma perseverante. Eu aprendi com um homem, ele dizia assim: não importa como começa, importa como termina. Quantos nós trazemos à mente que ao longo da caminhada cristã se perderam? Quantos? Eu olho para a minha adolescência, eu olho para a minha juventude, olho para os tempos e começo a ver onde está aquele que estava sentado conosco nos nossos cultos e agora não estão mais. Cadê a perseverança que deviam ter diante das situações que nós vivemos no cristianismo? Desistiram? Se perderam? Agora, o que mostra que uma igreja é capaz de suportar os sofrimentos impostos a ela pela sua fé em Jesus Cristo e ficar firme? O que mostra? Eu queria refletir, irmãos, em 3 marcas de uma igreja resistente. A primeira marca de uma igreja resistente é que ela é uma igreja que sofre opressão. Você já se sentiu oprimido? Já? Como que o seu coração fica quando você se sente oprimido? Ela está com um aperto no peito, não é? Estou com um aperto no peito. Pois bem, irmãos, no texto bíblico que nós lemos, a palavra que é traduzida para o português por tribulação, ela significa sofrimento, significa adversidade, dificuldade, mas ela está ligada, ela tem referência a um outro vocábulo grego que significa oprimir, esmagar. A palavra que é traduzida por tribulação é tilipsis, e a palavra que ela está ligada é tilibos. Ou seja, você sofre porque você está sendo esmagado. Você sofre porque você está sendo oprimido. Essa é a ideia de tribulação. A ideia de tribulação no contexto bíblico nunca é referente a um problema de saúde, nunca é referente a um problema dos seus pecados,
a ideia de tribulação no contexto bíblico, ela sempre está ligada à ideia de que você está sofrendo uma opressão. Por isso que você está sofrendo. Você está sendo esmagado. Essa é a ideia. E neste caso, do qual nós estamos falando, da igreja ali em Esmirna, as agressões eram provenientes dos inimigos do Evangelho. Eram dos inimigos de Cristo. Lembram de quando Paulo se converte no caminho de Damasco? E Jesus fala, você está me perseguindo quando você persegue aqueles que me seguem? É justamente isso. Mas nós agora sabemos o contexto da ideia de tribulação, o que envolve tribulação, é o sofrimento advindo desta opressão. Mas você já parou para prestar atenção no que significa a palavra Esmirna? Quantos sabem o que significa a palavra Esmirna? A palavra Esmirna significa mirra. E a mirra era uma substância usada como perfume, ou muitas vezes também usada para fazer unção de cadáveres, para um propósito aromático. Era isso. Vocês se lembram qual foi um dos presentes que Jesus recebeu pelos magos? Era ouro, incenso e apontava para o sacrifício de Cristo na cruz. Vocês sabem que depois que Cristo morreu, antes de ser sepultado, ele foi tratado justamente com esta substância por José de Arimateia e Nicodemos. Também foi usado, irmãos, nesse sepultamento justamente como um tratamento aromático. Essa substância, ela é extraída de um arbusto muito presente, e esse arbusto leva o mesmo nome dessa fragrância, mirra, muito presente ali no Oriente Médio. E essa palavra, mirra, ela tem a sua origem no hebraico. Não é nem no grego, nem no português, ela tem a sua origem no hebraico, que é maror ou mur, que significa amargo. Aquela substância que era retirada daquela planta, ela tinha um sabor amargo. Não era um sabor doce, nem azedo, mas era um sabor amargo. E a substância obtida do esmagamento da planta, ela é extraída desta forma. Você precisava esmagar a planta. Já viu o pilãozinho? Não tem aquele pilãozinho que você põe lá e esmaga para tirar a essência? É mais ou menos isso que tinha que ser feito com a minha. E aí você então extraía a essência da planta. Você extraía a essência daquele arbusto. Assim como aquele unguento era extraído através do esmagamento da mirra, a igreja estava sendo oprimida, a igreja estava sendo esmagada, e desta forma, a essência do cristianismo também estava sendo extraída. A igreja de Esmirna já estava passando por essa tribulação, irmãos. Já era realidade na vida deles. O verso 9 deixa isso claro. Mas esta tribulação aumentaria logo, num futuro muito próximo, fica claro no verso 10. Mas, ao mesmo tempo, ali encontra-se um período determinado para esse tempo em que ela estaria sendo esmagada e tendo a sua essência exalada naquela comunidade em qual ela estava sendo inserida. 10 anos. E aqui não há nenhum simbolismo, não há nenhum significado especial, só indica que é um curto período de tempo, se nós compararmos com a eternidade. É por isso que aquela igreja estava sendo esmagada, tendo a sua essência exalada, e ainda continuou a ficar firme,
porque ela sabia que aquilo ia durar muito pouco tempo, diante da eternidade que estava destinada a ela. Muitas vezes, nós recuamos, desistimos, porque nós olhamos somente para o momento, só para o tempo, não avançamos o nosso olhar para a eternidade, e aí a tendência é desistir. Mas quando nós olhamos para a eternidade, o que está destinado àqueles que permanecem firmes e fiéis, nós podemos então suportar. Eu posso dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando ela é oprimida, ela exala a essência do cristianismo, e a essência do cristianismo é Jesus Cristo. Diante dos sofrimentos pelos quais a igreja passa, as pessoas precisam perceber que a nossa essência não é o meu eu, mas é Jesus Cristo. Diante da perseguição, é preciso ter coragem para ficarmos firmes. Irmãos, quando nós falamos em coragem, me vem à mente aquela canção Marcharemos com Coragem. Marchar com coragem é ficar firmes, é não querer desistir, é avançar diante das adversidades, é irmos e seguirmos e cumprirmos com o que Deus tem proposto para a sua igreja por meio das nossas vidas. Não podemos ter um coração tomado pelo medo. Quantas vezes o teu coração pode ser tomado pelo medo por causa do que envolve o cristianismo? Medo e fé não combinam. É como água e óleo, não se misturam. Não dá para dizer que tem fé e ter medo do que é viver o cristianismo. Irmãos, existe uma mulher que ficou marcada ao longo da história da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano ela era holandesa, chamava Corina ten Boom. E aquela mulher preservou a vida de muitos judeus. E foram perguntar para ela assim, se nós sofrêssemos perseguição, nós seríamos melhores crentes? Ela respondeu, não. Se nós fôssemos melhores crentes, nós seríamos perseguidos. Inverteu tudo. Se nós formos melhores crentes, nós seremos perseguidos. Você vai ver que se você for de fato, você vai sofrer uma perseguição. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja em qualquer outro ambiente. Eu citei o martírio de Policarpo. Policarpo tinha 86 anos, era bispo da igreja em Esmirna, quando ele foi queimado em praça pública vivo. Porque, diante do procônsul romano, Antonino Pius, que queria que ele desistisse da fé cristã e entregasse toda a sua igreja, nome por nome, ele não fez isso. E o resultado foi que aquele homem morreu queimado em praça viva. Por quê? Porque ele estava, ainda que sofrendo, ele mirava a eternidade. Quantas vezes, por muito pouco, nós nos corrompemos. Por muito pouco, nós abrimos mão de uma vida santa, de uma vida consagrada a Deus. Como é triste saber que algumas pessoas que se dizem crente têm coragem de corromper para tirar uma habilitação de carta de motorista. Quantas vezes crentes querem dar um jeitinho nos meandres?
Aquela igreja não fazia isso. Ela pagava o preço de viver um cristianismo autêntico. Nosso país, nós não vivemos uma perseguição aberta e direta à igreja de fé cristã. Mas em países onde o domínio de outras fés, como islamismo, hinduísmo, muitos cristãos são perseguidos. Os irmãos podem ver os relatos da igreja perseguida. Em países onde o regime é comunista, converse. Eu conheci 2 homens que as suas famílias fugiram do regime comunista da antiga União Soviética por serem cristãos e foram morar na Alemanha. Eles tinham que pegar as páginas da Bíblia, rasgar, e para não serem pegos pela polícia russa, quando faziam um bolo, pegava a folha da Bíblia e punham no meio da massa do bolo para não ser pega. E não é muito recente, irmãos, ali na China, durante a pandemia, os cristãos, aqueles que confessam a fé cristã, estavam sendo sonegados numa ajuda como nosso auxílio emergencial, por causa da pandemia. Muitos estavam tendo que tirar os símbolos da fé cristã para colocar símbolo do Partido Comunista Chinês. Pergunta como é ser cristão em Cuba. Pergunta como é difícil enviar qualquer material evangélico para a Coreia do Norte. Eu lembro que há uns 5 anos atrás, eu ouvia o pastor João Marcos falar que a estratégia da Junta de Missões Mundiais era colocar partes de fragmentos bíblicos em balões para soltar no país vizinho para chegar na Coreia do Norte. Mas nós temos a liberdade no nosso país. E aí, irmãos, a gente começa a ver que, ainda que nós temos a liberdade, nós começamos a perceber uma apatia espiritual nos crentes brasileiros. E agora eu quero falar especialmente, irmãos, como aquele que a igreja colocou para cuidar da área de ensino da igreja. Como o meu coração tem chorado. Uma igreja de aproximadamente 320, 330 membros, onde na escola bíblica dominical, ainda que pela internet, nós estamos tendo uma frequência de apenas 35 pessoas, não dá nem 12% da membresia. Eu sei que existem limitações para alguns, de acesso à tecnologia, de manipular a tecnologia. Mas quantos podem estar e não estão? Quantos? Quantos? E particularmente para os jovens da nossa igreja. Conversei com o pastor Márcio, conversei com o pastor Anderson. Tivemos uma classe especial para a juventude da nossa igreja, onde ele pediu para escolherem, na aula do escolão, que era destinada à juventude, o máximo de jovens que nós tínhamos presente, era 5 jovens. Isso é ou não é uma apatia espiritual? 5 jovens. Depois, teve a Semana Jovem. A maior participação não era da juventude. Não era. Aí alegaram para os pastores, para o pastor Márcio e para o pastor Anderson, porque não foi feito com a cara da juventude. Beleza. Teve o insight de sexta-feira e aconteceu a mesma coisa. Nós vamos brincar de cristão? Se nós não estamos sendo perseguidos, estamos desse jeito,
imagine a hora que nós sofremos a perseguição. Quantos? Quantos, irmãos? É muito triste. É muito triste. E eu peço que vocês ouçam essa palavra que agora eu disse, com muito carinho em vossos corações. Com muito carinho. Ah, eu não gosto de assistir pela internet. Tudo bem, mas é o que a nossa igreja pode oferecer no momento que agora nós estamos vivendo. Quantas igrejas não estão tendo nada na área da EBD e a nossa igreja está podendo produzir alguma coisa? Ah, quando vier a perseguição eu resisto. Resiste nada. Você não consegue nem participar de uma escola bíblica dominical. Irmãos, é preciso viver um cristianismo comprometido. Não é possível viver um cristianismo como chamam por aí de meia boca. Não dá. Aquela igreja perseverou. Porque diante do sofrimento, ainda que ela estava sendo esmagada, ela ficou firme. Me vem à mente o texto bíblico em que relata a confissão do apóstolo Pedro. Quando Jesus pergunta, que dizem quem eu sou? E ele fala, eu sou o Messias. Eu sou o Messias? Não, o Senhor é o Messias. Ele fala, dizes bem, mas é por revelação, tá? Que você está falando. E aí Jesus, então, para derrubar qualquer possibilidade errada de Messias, ele fala, ó, mas o que está destinado para mim é a morte, é o sacrifício. E Pedro, então, num rompante, fala, Senhor, não vai para isso não. E o que Jesus fala para ele? Para trás, Satanás. E aí Jesus fala, logo em seguida, olha, quem quiser ser meu discípulo, tem que tomar a cruz e me seguir. Tem que tomar a cruz e me seguir. Uma segunda marca de uma igreja que passa pelas amarguras e fica firme, é que ela é uma igreja rica espiritualmente. Você se considera uma pessoa bem-sucedida e próspera? Considera? O contexto em que a nossa sociedade vive e entende esses dois termos, ela está relacionada diretamente com uma palavra que é o dinheiro. Muitas vezes nós entendemos que o sucesso ou a prosperidade está ligada a quanto o que eu tenho de dinheiro no meu bolso ou na minha conta bancária. Mas dentro do contexto bíblico, a ideia de sucesso, de ser bem-sucedido, de prosperidade, ela está ligada com a nossa relação com o Deus. Eu sou bem-sucedido quando eu tenho uma relação de intimidade com Deus. O meu sucesso está ligado com a minha relação íntima com Deus. A pobreza financeira dos esmirnianos não vinha somente de uma situação econômica normal da região, não. Os esmirnianos eram pobres, estavam vivendo aquela pobreza, porque muitos deles estavam tendo seus bens confiscados pelo Império Romano ou pelas autoridades daquela época. E também estavam sendo, não só os seus bens confiscados, mas também estavam sofrendo saques de bandos hostis ao cristianismo. Estavam sendo saqueados. Fora isso, eles estavam encontrando dificuldade de ganhar a vida em um ambiente hostil. Um exemplo. Olha, você vai ter que contar essa mentirinha aqui, tá? Para a pessoa, quando ela ligar, fala que o chefe não está presente. Não vou. Então, rua. Mais ou menos isso. Isso, irmãos, essa situação já foi narrada
pelo autor da carta aos Hebreus, ali no capítulo 11, verso 34, sobre saques e sobre confiscação dos seus bens. Mas em contrapartida tinha um contraste com uma situação espiritual. Aquela igreja espiritualmente era muito rica. Ao contrário da última carta que é escrita, a carta à igreja em Laodiceia, que era rica, tinha um monte de posse, mas espiritualmente era pobre e estava morta. À luz do sofrimento que aquela igreja vivia, essa riqueza dela está na área da realização espiritual dela. O quanto ela fazia no campo espiritual. Pregação do evangelho. Mas também estava na área das bênçãos de Deus sobre a vida deles. Embora com tudo aquilo eles estavam sendo supridos nas suas necessidades, mas também estava na comunhão que eles podiam ter uns com os outros. Nós podemos dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem o seu termômetro de fé, não nos bens que ela possui, mas na sua riqueza espiritual. E isso vai na contramão do que tem sido muito pregado em muitos lugares, falando que ser crente é ter prosperidade financeira, é ter isso, ter aquilo, ter um carro do ano. Nós podemos ter bens e propriedades. A Bíblia não condena isso, em momento algum. Mas sempre nós precisamos estar vivendo na plena e total dependência de Deus. Essa era a riqueza daquela igreja. Viver na dependência de Deus. Quando nós buscamos as riquezas espirituais, nós colocamos os nossos recursos à disposição do reino de Deus. Está aí, campanha de missões nacionais. Quando nós colocamos os nossos recursos à disposição do reino de Deus. O poder da igreja, irmãos, não está no que ela tem. Não está na sua propriedade, mas está na sua fé. Quantas vezes nós achamos que uma igreja é fervorosa por causa do seu templo? Não que isso não possa acontecer, mas é a fé da igreja que mostra o poder que a igreja tem. Isso não significa que a gente tem que viver uma mediocridade, uma coisa capenga, mal feita. Não, não, não. Mas é viver sabendo que está tudo à disposição do reino de Deus. Será que nós devemos... Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu peço que você entenda o contexto que eu vou colocar. Será que nós devemos nos sentir contentes, satisfeitos somente com a salvação? E aqui, quando eu coloco somente com a salvação, não é uma minimização da obra salvífica de Jesus Cristo, tá? Mas nós estamos preocupados com a nossa produção espiritual. Você tem essa preocupação? Existe um texto no Novo Testamento que fala assim: desenvolvei a vossa salvação. E eu gosto, quando eu citava esse texto, o irmão Irineu me ajudava, porque ele sabe onde se encontra. Nós estamos satisfeitos somente com a salvação? Ou existe uma preocupação em nosso ser, na presença de Deus, de produzirmos e termos uma vida produtiva espiritualmente? Estamos preocupados com o nosso crescimento espiritual, com o nosso desenvolvimento espiritual? Você se contenta apenas em vir num culto semanalmente? Quantas vezes no passado a nossa igreja teve tantas oportunidades de se reunir para cultuar? E você se contentava apenas com um culto dominical? Eu quero dizer que o teu investimento espiritual é
deve ser proporcional a qualquer outra coisa. Eu diria até maior. O seu investimento proporcional não deve ser inversamente contrário, mas justamente o inverso. Eu fico muito triste e eu me preocupo muito com as gerações futuras, porque eu começo a olhar para os pais das crianças e olho para os seus filhos e vejo que a maioria das vezes o pai está preocupado demasiadamente com o futuro e o investimento que ele faz no futuro de seu filho no campo profissional. Eu queria tanto que meu filho fosse isso, aquilo. Hoje a gente não vê mais pais falando assim, eu queria que meu filho fosse um pastor, que meu filho fosse um missionário. Os pais estão mais preocupados em preparar o filho para uma profissão do que preparar o filho para Deus. Sabe o que é isso? Investimento no que não deve ser investido. Não que não deva ser investido, mas que nós estamos invertendo o foco. E sabe que isso vai acontecer? Um monte de problema para os pastores do futuro num gabinete pastoral. Aí depois os pais vêm e choram e pedem oração pelo que o filho está fazendo. Mas o quanto você investiu na espiritualidade do seu filho? Temos que deixar de viver uma superficialidade cristã. Estamos contentes em apenas boiar na superfície do oceano do cristianismo. Quem vive e nada na superfície do cristianismo, perde de ver as belezas da profundidade que o cristianismo nos revela. Uma vez eu tive a oportunidade de dar um mergulho com aquelas máscaras, sabe? De mergulho. Eu nunca tinha feito aquilo. E eu estava ali naquela água, na superfície ali, e não via a beleza. A hora que eu coloquei aquela máscara e olhei, eu pude ver toda aquela beleza. Irmãos, como crentes, se nós quisermos ser ricos espirituais, nós precisamos sair da superficialidade. Por fim, a última marca de uma igreja que tem capacidade de passar pela dificuldade e ficar firme, é que ela é uma igreja que ela é caluniada, ela é uma igreja difamada, mas que continua firme. Alguém já falou mal de você? Acho que quase todo mundo vai falar, alguém já falou mal de mim. Foi isso que aconteceu com aquela igreja. Ali quando fala a palavra blasfêmia no versículo 9, e a blasfêmia dos que a ti mesmo se declaram judeus, não é uma blasfêmia a Deus. A ideia é de que a igreja está sendo caluniada, que a igreja em Esmina estava sendo difamada, tanto e principalmente pelos judeus. Aquela igreja estava sendo, de alguma forma, sendo exposta diante das autoridades como cometendo algum delito pela forma como viviam. Nós podemos encontrar isto, irmãos, esta explicação justamente quando a gente vê sobre o martírio de Policarpo. Quando a gente vê sobre o martírio daquele homem, a gente vê a possibilidade daquelas acusações. Nós encontramos o tipo de calúnia também que eles estavam sofrendo, porque o próprio apóstolo Paulo sofreu esse tipo de calúnia quando ele foi difamado pela comunidade judaica que vivia em Tessalônica, que falaram que Jason estava guardando Paulo, que estava transtornando o mundo, ele e os seus seguidores. E ainda
Dizia assim, e de proceder contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Esse era o tipo de difamação. Possivelmente, os judeus que ali moravam em Esmina também levantaram provas para acusar os cristãos diante das autoridades romanas de violação da lei. Isso significa, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo sofre acusações, difamações, por homens e mulheres com a intenção de ridicularizar e destruir a fé cristã. Nós precisamos respeitar todas as autoridades, mas antes de mais nada, nós prestamos contas a Deus da nossa vida. Ainda que aquelas autoridades pensaram o que pensaram dos esminianos, eles ficaram firmes. O que falam da gente como crentes em Cristo não deve provocar em nossas vidas uma instabilidade na minha fé. Mas nós devemos ficar firmes e convictos do que somos diante de Deus. Você tem essa convicção? Devemos estar tranquilos diante daquilo que nos acusam, que fazem e falam sobre as nossas vidas, pela forma como vivemos. Não dê motivos para caluniarem a fé cristã. Não dê motivos. Infelizmente, alguns dão e expõem a fé cristã ao ridículo. Não dê motivos. Esteja sempre pronto a dar um bom testemunho da fé cristã. Cuidado, muito cuidado com o que você vê, ouve e curte na internet. Muito cuidado. Às vezes pode até ser verdade, mas você não sabe a intenção com que aquela pessoa colocou aquilo. Muitas vezes para ridicularizar uma igreja ou a fé cristã, e muitas vezes nós estamos lá aprovando e curtindo. Cuidado. Não deixe de participar da vida da tua igreja pelo que falam de você. Ah, não vou mais na igreja, falaram isso de mim. Já ouviu isso? Falaram isso de mim, não vou mais para a igreja. Aqueles crentes não pararam de se reunir, não pararam de conviver pelo que estavam falando deles. Eu gosto do que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 16, quando ele fala sobre essa situação, como que nós devemos dar resposta àqueles que pedem a razão da nossa fé. E ele fala assim, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Fiquem o quê? Envergonhados aqueles que tentam nos difamar no nosso bom procedimento em Cristo. Mas ele alerta, fala, não sofra porque você pisou na bola. Se sofrer, sofra por causa do bom testemunho. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é capaz de passar pelas amarguras e vem ao cristianismo com firmeza e com coragem de sua fé em Jesus, produzindo sempre uma riqueza espiritual, ainda que venha sofrer com calúnias daqueles que querem, de alguma forma, difamar e denegrir a fé cristã. A igreja em Esmirna foi uma igreja vitoriosa. Em meio às perseguições e o sofrimento, ainda que ela tenha padecido por demais, ela ficou firme.
dentre as 7 cartas que é escrito no Apocalipse, somente 2 não recebem nenhuma repreenda da parte de Jesus Cristo. E a primeira é Esmirna. Porque ela ficou firme. Porque ela não desistiu. Ainda que fosse perseguida. Ainda que falassem mal dela. Ainda que tirassem todos os bens dela. Eu faço uma pergunta. Você tem tido uma vida cristã vitoriosa em sua fé em Jesus Cristo? Por viver um cristianismo comprometido com Deus, intenso e pregando o Evangelho, para que você então possa receber a coroa da vida? Depois de todo aquele sofrimento que Jesus fala que aquela igreja estava vivendo e sofreria, ele fala assim: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E eu digo isso mesmo, ser fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. E Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a ficarmos firmes, persistentes, diante de todo o sofrimento que possa vir sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, em todo e qualquer tempo em que nós estivermos vivendo. Que Deus nos abençoe.